A vida na Idade Média entre os séculos 5 e 15 era difícil. Muito antes da descoberta da penicilina, as pessoas aceitavam que a morte estaria com elas mais cedo do que tarde. Por volta dos séculos 10 a 11, no meio do período, as mudanças na sociedade começaram a ganhar impulso. No Oriente Próximo e em toda a Europa, as taxas de natalidade estavam aumentando e as populações crescendo. Não houve apenas um aumento na migração entre países, mas também um movimento de áreas rurais para urbanas. As cidades se tornaram metrópoles à medida que se expandiam para acomodar mais pessoas, levando a problemas de superlotação, pobreza e sujeira. Era um mal que afetava toda a sociedade medieval, tanto ricos quanto pobres. As cidades, vilas e até áreas rurais eram sujas. A higiene e a saúde pública estavam completamente ausentes e levaria anos até que coisas como bactérias e antibióticos fossem descobertas. A maioria das casas tinha pisos de argila branca e juncos que ocasionalmente seriam trocados, embora a camada inferior geralmente fosse deixada intocada, às vezes por vários anos, escondendo cuspe, vômito, urina de cães e humanos, derramamento de cerveja e restos de carne e peixe. E do lado de fora não era muito melhor. As vias eram esgotos ao ar livre. Excrementos, lixo e carcaças de animais eram jogados nos rios, envenenando a água. Roedores portadores de doenças, como ratos e camundongos, prosperavam nesses ambientes, que eram condições perfeitas para a proliferação de bactérias. A infecção se espalhou rapidamente e não havia vacinas contra ela, nem curas, e nem defesas contra a miséria que ela poderia infligir ao povo da Reino Unido medieval. A doença se tornou o maior inimigo do homem, porque era quase impossível de evitar. Vamos viajar de volta no tempo e dar uma olhada em algumas das piores doenças para se contrair durante a Idade Média. Bem-vindo à loucura medieval. O fogo de Santo Antônio era uma presença constante durante a Idade Média. Também conhecido como ergotismo, é causado pela ingestão de grão de centeio contaminado, causando envenenamento por ergot. Ele recebeu o nome do monge beneditino Santo Antônio, que ofereceu ajuda aos sofredores. Fogo se refere à sensação de queimação que as vítimas sentiam nas mãos e nos pés. Causado por um mofo que cresce no grão de centeio, o ergotismo apresenta duas características: gangrena no tipo crônico e convulsões na versão aguda da doença. Os sintomas incluem câimbras musculares, insônia, náusea, agitação e feridas. Uma sensação de queimação é causada pela restrição de sangue para as extremidades, de modo que, em estágios posteriores, a gangrena se instala, fazendo com que primeiro os dedos das mãos e dos pés, e depois as mãos e os pés caiam. Aqueles afetados podem parecer enlouquecidos por causa de alucinações e convulsões, e isso poderia explicar as epidemias de dança que ocorreram entre os séculos XIV e XVII. Os surtos da doença ocorreram em ondas, e em 994 d.C., uma epidemia na França causou a morte de entre 20 mil e 40 mil pessoas em todo o país. Porque a Igreja havia declarado que a doença era resultado do pecado, muitos associavam os sintomas do ergotismo como uma porta para o inferno. Se armazenado de maneira inadequada, o grão de centeio pode ficar úmido e desenvolver o fungo, mas naquelas épocas de pobreza e fome, comer grãos contaminados muitas vezes parecia uma alternativa melhor do que morrer de fome. Às vezes, o grão suspeito era deliberadamente dado aos prisioneiros para comer. Isso tornaria a urina deles muito ácida e especialmente útil para o processo de curtimento. Prisioneiros alimentados com grão contaminado morreram de insuficiência renal. Em anos posteriores, historiadores debateram se o envenenamento por ergot era responsável pelas alucinações das jovens, cujas acusações levaram aos julgamentos das bruxas de Salem e ao envenenamento em massa em Ponte Espírito Santo na década de 1950. Agora, carregando consigo um estigma de sujeira e decadência,
A lepra era uma das doenças mais notórias da Idade Média. Tornou-se conhecida como a morte viva, mas muitos acreditavam que o sofrimento dos leprosos era semelhante ao sofrimento de Cristo, e porque aqueles afligidos estavam suportando o purgatório na terra, que eles estavam mais próximos de Deus e iriam diretamente para o céu quando morressem. A lepra é causada por uma bactéria que entra nos pulmões. Geralmente é contraída ao inalar gotículas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Uma vez estabelecida nos pulmões, ela se espalhará para outras partes do corpo. As bactérias afetam os ossos do rosto, especialmente a área nasal, e a infecção pode danificar a pele e os olhos. Também pode alterar o sistema nervoso autônomo do corpo, fazendo com que os sofredores percam a sensação de sentir. Qualquer dano sofrido nos dedos das mãos e dos pés pode passar despercebido e se tornar infectado e ulcerado. Uma vez que a corrupção das mãos e pés se estabelece, a cartilagem no final dos dedos das mãos e dos pés pode começar a ser absorvida pelo corpo, então eles se tornam cada vez mais curtos, e a pele ao redor deles se contrai. A lepra não é fatal, mas enfraquece drasticamente o sistema imunológico, de modo que o sofredor tem mais probabilidade de morrer de outras doenças, como difteria ou tuberculose. É por isso que a lepra é conhecida como a morte viva. Ela não te mata de fato. Na verdade, você pode ter a doença por anos e morrer de outras complicações. Durante o século XI, o problema da lepra se tornou tão grande nas cidades europeias e ao redor delas que hospitais especiais foram construídos. Eles ficaram conhecidos como leprosários. A maioria dos doentes estava feliz em ser cuidada nesses lugares. Eles eram bem alimentados e tinham um capelão que rezava por eles e os preparava para a morte. Muitos viam o próprio sofrimento como uma forma de fazer penitência pelos seus pecados, dando-lhes uma melhor chance de entrar no céu. Os leprosários eram frequentemente financiados por nobres ricos que queriam ser altamente considerados por sua filantropia. Também era uma maneira de fazer o clero rezar por suas almas. A expectativa de vida era muito baixa durante a Idade Média, e assim a Igreja oferecia uma visão realista, mas positiva, de como a vida deveria ser conduzida. Uma boa vida e uma confissão de pecado garantiriam um lugar no paraíso. Na verdade, no século XIII, o Quarto Concílio de Latrão afirmou que antes de um médico poder tratar um paciente, eles deveriam primeiro ser absolvidos de todos os seus pecados. Isso ocorreu porque a doença não poderia ser curada a menos que Deus perdoasse os pecados que a causaram primeiro. Parece que a varíola era prevalente na Ásia desde o primeiro século, mas foram os soldados que retornavam das cruzadas que espalharam a doença na Europa durante os séculos XI e XII. É uma doença infecciosa que agora foi erradicada globalmente. Embora a doença tivesse um risco menor de morte do que outras doenças medievais, ainda era devastadora para os doentes e tinha uma mortalidade de 30% com taxas ainda mais altas entre os bebês. Os sintomas iniciais incluíam vômito e alta temperatura, seguidos pelo desenvolvimento de úlceras na boca e uma erupção cutânea cobrindo a pele. Durante vários dias, a erupção se tornaria bolhas cheias de líquido. As bolhas eventualmente cairiam, deixando cicatrizes desagradáveis. Alguns sofredores ficaram cegos. A varíola tinha muitos nomes, como o monstro manchado e a praga vermelha. Foi mais tarde denominada varíola, para diferenciá-la da doença venérea sífilis, que ficou conhecida como a Grande Pox. Alguns historiadores acreditam que a sífilis foi levada para a Europa do Novo Mundo após as viagens de Colombo. O primeiro surto registrado aconteceu no cerco de Nápoles em 1493, embora possa ter existido antes disso. Em Nápoles, as tropas francesas foram as primeiras a começar a sofrer da doença, por isso foi chamada de doença francesa pelos italianos. Os sofredores tinham dolorosas pústulas verdes por todo o corpo, da cabeça aos joelhos. A carne caía de seus rostos.
A micção se tornava tão dolorosa que às vezes uma haste de metal era inserida através da uretra e na bexiga. Eventualmente a vítima enlouqueceria e a morte ocorreria em alguns meses. A sífilis se espalhou, tornando-se uma epidemia, e matou até 5 milhões de pessoas. Embora, após cerca de 50 anos, os sintomas da sífilis tenham se tornado muito menos devastadores. Isso tornou os portadores menos fáceis de reconhecer e ajudou a doença a se espalhar. A maioria das pessoas que adoeciam durante a Idade Média era cuidada pela própria família até melhorarem ou morrerem. Os nobres ricos poderiam empregar um médico em tempo integral para cuidar deles. O conhecimento médico dependia de superstições e alquimia. A maioria dos médicos diagnosticaria doenças como desequilíbrio dos humores. A saúde, então, era baseada na ideia de 4 humores, sendo sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Se esses 4 estivessem desequilibrados, isso causaria uma doença. Então um médico poderia ter verificado o equilíbrio humoral de um paciente verificando seu pulso ou olhando sua urina. Os primeiros tratamentos para sífilis incluíam banhos em vinho ou azeite de oliva, o uso de laxantes ou sangria. A sangria e a cauterização eram consideradas uma maneira de equilibrar os humores. A flebotomia era considerada mais precisa do que as sanguessugas, embora seu uso fosse bastante comum. Incisões específicas poderiam localizar uma veia melhor do que uma sanguessuga, então facas ou bisturis eram usados para cortar diferentes veias dependendo da condição do paciente. A cauterização era frequentemente utilizada para parar a perda de sangue na Idade Média. Era comumente usado na extração de dentes. Uma faca ou outro pedaço de metal seria aquecido a uma alta temperatura sobre o fogo e então aplicado à ferida. Isso coagularia o sangue rapidamente e pararia o sangramento, embora muitas vezes houvesse danos extensos aos tecidos durante o procedimento. Às vezes, a cauterização era usada como tratamento para doenças mentais. No que é considerado o primeiro caso de guerra biológica, as forças mongóis catapultaram cadáveres infectados pela peste na estação comercial italiana de Cafir, no final de 1347, e isso iniciou a pandemia mais devastadora da história humana. Em outubro daquele ano, 12 navios transportando comerciantes italianos do Mar Negro atracaram no porto siciliano de Messina. A maioria dos marinheiros já estava morta. Os que ainda estavam vivos sofriam, seus corpos cobertos por furúnculos negros que exudavam sangue e pus. Os navios da morte foram rapidamente enviados de volta ao mar, mas já era tarde demais. A doença era transmitida pela mordida de pulgas e ratos infectados e era transportada em outros navios mercantes ao redor do globo. Claro, a Europa medieval, com suas cidades e vilas insalubres e superlotadas, era o lugar perfeito para a bactéria da peste se multiplicar e se espalhar. A bactéria então começaria a atacar os gânglios linfáticos no corpo. Hematomas negros apareceriam sob a pele e inchaços cheios de pus chamados bubões se desenvolveriam debaixo das axilas, no pescoço e nas áreas da virilha. Essas marcas negras deram à infecção o seu nome. À medida que a doença se instalava, outros sintomas incluíam falta de ar, febre alta e a putrefação da pele. Logo, o corpo perdia o controle de sua função muscular e começava a ter espasmos incontroláveis. Isso poderia ser seguido por um vômito contínuo de sangue, falência de órgãos e coma. Foi uma morte lenta e torturante. É provável que 70% das vítimas morreram dentro de 5 dias após contrair a peste. Com o passar do tempo, a doença sofreu mutação e se tornou uma cepa agora conhecida como peste pneumônica, que afetava os pulmões. Isso se tornou aerotransportado, fazendo com que a pequena chance de sobrevivência que eles tinham desaparecesse. 100% daqueles que contraíram a forma pneumônica da doença morreram. Em um período de 5 anos, a peste negra matou mais de 200 milhões de pessoas. Isso é quase 1/3 da população da Europa agora. A Reino Unido sozinha perdeu metade de seus habitantes.
Uma consequência que ocorreu após a peste negra foi uma considerável escassez de mão de obra, e para aqueles camponeses medievais que sobreviveram, houve uma vasta melhoria em seus salários, condições de trabalho e padrão de vida. Os impostos diminuíram, e como havia um excesso de oferta de bens, seus preços também caíram. Ao longo dos anos, arqueólogos descobriram várias valas comuns que foram usadas para enterrar as vítimas da peste negra. Um enterro individual decente era muito valorizado na sociedade medieval. Então isso só serve para mostrar o quão despreparados eles estavam quando confrontados com o número devastador de pessoas que precisavam ser enterradas e a falta de alguém capaz de realizar a tarefa. Embora agora existam antibióticos disponíveis para tratar a peste, ainda ocorrem entre 1.000 a 3.000 casos todos os anos no mundo todo. A peste negra não foi a única doença a causar devastação durante a Idade Média. O suor inglês também reivindicou milhares de vidas. Justamente quando o reinado de Henrique VII começou, essa nova doença começou a se espalhar pelo Reino Unido. Poderia ter sido trazida da França pelo exército invasor de Henrique Tudor, mas não há relatos de que tenha afetado suas tropas ou mercenários. No entanto, apenas 3 semanas após a Batalha de Bosworth Field, a infecção começou a se alastrar em Reino Unido, matando milhares e causando pânico. O aspecto mais assustador da doença era sua capacidade de matar com tanta rapidez. Houve vários relatos de pessoas que caíram mortas na rua de repente. Começou com uma febre alta, dores no pescoço, ombros e membros. Em seguida, havia dor abdominal e vômito. Isso foi seguido por uma fase de suor profuso. A morte foi rápida após falta de ar, dor no peito e palpitações. Estranhamente, a doença parecia afetar particularmente a alta sociedade inglesa, especialmente jovens ricos. Bebês e idosos pareciam ser imunes, assim como estrangeiros vivendo no Reino Unido. Aqueles na Escócia, País de Gales e Irlanda também não foram afetados. Muitos jovens ingleses fugiram para esses países para evitar a doença, mas morreram lá mesmo assim. Houve muitas teorias sobre o que exatamente causou a doença do suor, incluindo influenza e antraz. A causa exata da infecção e as razões pelas quais ela agiu de maneira tão estranha ainda são um mistério. O vírus estranhamente chamado de doença da água, elfo, fazia os sofredores desenvolverem manchas vermelhas e coceira, febre, unhas escurecidas, fadiga e olhos lacrimejantes. Acreditava-se que tinha sido causada por bruxaria, seja por um feitiço ou uma facada de bruxa. No século X, uma cura era pegar uma mistura de 13 ervas, colocá-las em um recipiente e colocá-las sob um altar. 9 missas tinham que ser cantadas sobre o recipiente de ervas, que depois tinham que ser fervidas em manteiga, gordura de ovelha e sal. Depois de coado e as ervas descartadas em um riacho, o unguento resultante deve ser espalhado sobre os olhos, testa e quaisquer outras partes do corpo afetadas. Outro tratamento recomendava a ingestão de 12 ervas e plantas diferentes que haviam sido embebidas em cerveja, antes de cantar um canto específico 3 vezes para remover a maldição da bruxa. A causa desta doença ainda é um mistério. Possíveis explicações foram sarampo, catapora e até mesmo endocardite, que é uma infecção do coração. O mal do rei era um nome dado à escrófula. É um tipo menos conhecido de tuberculose que afeta os gânglios linfáticos do pescoço, causando-lhes inchaço, ao invés dos pulmões. O primeiro sinal de escrófula era o aparecimento de um inchaço persistente e indolor no pescoço. A pele sobre o crescimento se tornaria de cor roxa. Conforme a doença progredia, o inchaço se romperia e causaria grandes feridas abertas. Isso era acompanhado por febre e fadiga. Como a doença do elfo da água, essa doença tinha alguns tratamentos bizarros. Acreditava-se que era curável pelo toque do rei.
Clovis da França foi o primeiro governante. Acredita-se ter recebido o dom de curar a doença no século VI. No século XIII, na França, e XIV, no Reino Unido, uma cerimônia havia sido desenvolvida. O rei Eduardo III usou um toque, um tipo de medalhão que era dado aos sofredores como uma relíquia sagrada. Durante o ritual original, o rei lavaria a carne doente do sofredor com água, mas Henrique Tudor interrompeu essa prática no século XV. Em vez disso, ele apenas colocava a mão em seu súdito enquanto um padre rezava por eles e lhes dava o medalhão. Aqueles que foram infelizes o suficiente para não serem oferecidos o toque milagroso de um monarca poderiam buscar tratamento de um curandeiro ou médico. Alguns recomendavam pomada feita de mercúrio. Desde os tempos antigos, ele era usado como uma cura para todas as doenças, como tifo, constipação, parasitas e sífilis. Tinha muitos outros nomes também, como cinábrio ou mercúrio. Se tomado em forma de pílula, o mercúrio causaria suor e vômito, reações que se acreditava purificar o corpo. Os efeitos colaterais variavam de dores de cabeça a dificuldades respiratórias e problemas de visão, mas muitas vezes acreditava-se que eram causados pela própria doença e não pelo tratamento. Agora sabemos o quão venenoso o mercúrio realmente é. A doença era quase impossível de ser evitada pelas pessoas comuns durante a Idade Média, e isso influenciou as atitudes em relação à vida e à morte. Obviamente, as pessoas queriam viver o máximo possível e evitar doenças infecciosas. Eles fugiam de epidemias quando podiam, mas eram bastante tolerantes com a morte. Morrer era muito parte da vida medieval. Havia poucas pessoas idosas por perto. A maioria das crianças via seus pais morrerem entre as idades de 30 a 40 anos e os avós eram raridade. A maioria das pessoas na Idade Média era extremamente religiosa e não tinha medo de morrer. Para eles, a morte era apenas um começo. Então, essa é uma pequena seleção das horríveis doenças que eram comuns durante a Idade Média, um lembrete de como somos sortudos por ter acesso à medicina moderna. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval e te vejo na próxima semana para mais um.